Podemos continuar? Disponibilizamos também a bibliografia recomendada, é uma bibliografia vasta. Essa bibliografia vocês podem encontrar na biblioteca. Então, a gente tem aqui alguns livros que a gente indica para estudo, sendo que o principal, o carro-chefe, é esse livro aqui, que é o livro do professor Eduardo Dias de Andrade, o livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, terceira edição. É um livro muito bom, uma leitura fácil, dinâmica. A maioria dos conteúdos que a gente faz na disciplina, a gente geralmente tem leitura dinâmica para montar as aulas mediante essa referência bibliográfica. Então, é um livro que vocês podem fazer um investimento interessante, porque é um livro que, além da parte terapêutica em si, ele tem também manejo frente a algumas condições, principalmente pacientes com doenças sistêmicas, pacientes com alterações de osteonecrose por medicamentos. Ele também orienta como fazer parecer médico. É um livro bem interessante. Fala também um pouquinho da parte de odontologia hospitalar. É um livro bem interessante no que tange essa parte de terapêutica em odontologia. Então, é um livro que a gente sempre gosta de indicar. Tem na biblioteca muitos volumes, né? E é um livro que tem um custo até acessível no momento. Então, se a gente for indicar uma referência que, que possa ajudar vocês no estudo para os temas da disciplina, acho que esse é um livro que mais tem coisas a ver e de leitura fácil. Existem outros livros também que a gente pode ler, utilizar, livros mais clássicos, principalmente esse livro aqui que é o Iagela, Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. É um livro que cai bastante em concurso. A parte de terapêutica de concurso, geralmente o livro mais indicado é esse aqui, o Iagela. Mas é um livro mais pesado, com conhecimento mais de farmacologia em si, né? Mas também é um livro interessante, um livro muito bom. Tem esse outro livro aqui, que já é um livro mais moderno, que é esse livro de Farmacologia para a Clínica Odontológica. Ele é muito semelhante com o Andrade, é um livro também muito bom, mas ele tem também um conteúdo mais denso de farmacologia em si, que é o livro da Priscila Moretson. Também é um livro interessante. Outros livros mais clássicos a gente também vai ver, por exemplo, esse livro aqui que é da Lenita Vermache, Farmacologia e Clínica para Dentistas, é um livro também muito conhecido e solicitado muito em bancas de concurso, de prefeitura, das Forças Armadas. É um livro ainda que se pede muito. Ele também, assim como Iagela, já é um livro que tem um conteúdo mais denso de farmacologia. Esse outro livro aqui, ele vai ser mais simples, porque ele é parecido como se fosse um livro de bolso. É um livro mais fininho. Ele também foi organizado pelo professor Eduardo Dias de Andrade, então tem também uma leitura semelhante ao que a gente viu no livro principal dele, esse aqui que a gente adota como carro-chefe. Esse livro aqui também é um livro interessante, porque além de farmacologia e de terapêutica, ele também tem um conteúdo de anestesiologia e também de introdução de farmacologia. Também é um livro bem interessante e um custo acessível também. Outros livros que complementam o estudo da terapêutica medicamentosa será, a gente sempre é um livro que a gente sempre consulta diariamente, né, na clínica diária, que é o Dicionário de Especificidades Farmacológicas, que é o DEF, que a cada 2 anos essa editora, a IPUC, ela lança esse DEF, que representa um bulário, para justamente avaliar quais drogas, né, quais medicamentos estão autorizados para serem comercializados
pela Anvisa. E aí a gente pode fazer consulta. Atualmente existe um aplicativo que baixa de celular que a gente também pode estar fazendo a consulta dessas especificidades farmacológicas e vendo princípio ativo, posologia. De fato, é como se fosse uma bula do medicamento. E aí a gente pode, vez ou outra, ficar fazendo a consulta para ver quais são as drogas que saíram do mercado, as que podem ser usadas, as concentrações que existem. É bem interessante também a consulta desse livro. Temos também outros livros mais simples, livros de bolso, como, por exemplo, o GTO, que é o Guia Terapêutico Odontológico, do professor Tortamano, lá de São Paulo. É um livro também muito fácil. Ele também lembra um bulário, onde a gente pode estar fazendo a consulta de alguns medicamentos mais usados em odontologia. É um livro relativamente barato, mas ele não tem muito conteúdo acerca daquela classe farmacológica. Né? Ele é um livro muito mais simples, ele cita mais a droga, a função da droga, é um livro de consulta rápida. Então, se a gente não tem uma boa base de farmacologia e nem da parte terapêutica, esse livro assim não é muito indicado, é só para quando a gente está muito mais esperto na parte de prescrição que a gente pode utilizar o GTO. Mas é um livro interessante por ser um livro de bolso e facilita muitas vezes na consulta. Temos também esse outro livro aqui do Harmonia, que é outro livro também, um livro de bolso, de consulta rápida, que ele faz apontamentos de como prescrever em odontologia. Ele, no livro, né, ele coloca medicamentos genéricos e de marcas comerciais, e ele ensina, faz um roteiro, ele coloca uma máscara de como fazer a receita de determinados medicamentos, de uso mais corriqueiro também a odontologia. É um livro até bom para quem está iniciando a prescrição, tê-lo como consulta de livro de bolso. Então é um livro também um pouco que nos ajuda a se familiarizar com essa área mais de prescrição das drogas, né, dos medicamentos. E é um livro também que tem um custo mais acessível também. Então vejam que a gente consegue trazer para vocês alguns livros que trabalham com esse conteúdo, que no período passado vocês viram esse conteúdo de forma mais dinâmica e dissecaram mais esses conteúdos na farmacologia. Nessa disciplina, o objetivo maior dela é vocês tentarem correlacionar essa farmacologia com a terapêutica. O que diariamente a odontologia faz com os vários medicamentos utilizados na prática clínica e odontologia. Né? Esse vai ser o principal objetivo da disciplina. Tentar trazer dentro das várias áreas da odontologia, como cirurgia, estomatologia, endo, periodontia, odontopediatria, quais as drogas mais utilizadas na prescrição diária e aí colocar as indicações e contraindicações dessas drogas. Acho que é o objetivo maior. Nós sabemos que de uso corriqueiro em terapêutica medicamentosa, inúmeros medicamentos são utilizados. Mas na odontologia, existem alguns que a gente seleciona, até devido ao tipo de dor, de inflamação, tipo também de microbiota, que é própria para a boca, Então, nem todos aqueles medicamentos que vocês aprenderam lá na farmacologia, a gente vai utilizar. A gente tem uma escolha racional de qual medicamento vai ser utilizado para, de fato, a gente conseguir fazer uma boa prescrição. Porque a gente sempre pensa nessa prescrição medicamentosa, né, no efeito terapêutico da droga, né? O que ela vai trazer de benefício para o tratamento daquela condição que a gente está melhorando, curando, ou tirando sintoma, ou minimizando o sintoma. Né? Então, por isso que a gente seleciona algumas medicações para que vocês possam
quando chegar na clínica, ter mais segurança em poder sugerir a prescrição, fazer a prescrição de forma muito plena. Ok? Dúvidas, perguntas? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então, sabendo disso, eu também enviei para a representante, né, o cronograma de aulas. Lá vão ter os temas que a gente vai trabalhar com vocês nessas aulas. Então, na próxima aula, a gente ainda vai continuar nesse ambiente virtual. Só a partir da outra semana é que a gente vai continuar a fazer a atividade presencial, ok? Então, a gente geralmente inicia a disciplina perguntando para vocês, fazendo um grande questionamento, e aí na terapêutica medicamentosa acho que isso cabe, qual a diferença entre remédio, que é um termo mais usado popularmente, né, que o leigo trabalha mais, sobre o remédio, vou tomar um remédio, e sobre o medicamento. Nós sabemos que são termos distintos, existem diferenças, conceitos diferentes em relação ao que vem a ser o remédio e o medicamento. Então, nós sabemos que, por conceito, o remédio ele pode ser conceituado como todos os recursos terapêuticos usados no combate à doença ou ao sintoma. Então, desde um repouso, desde uma psicoterapia, uma fisioterapia, uso de um soro caseiro, de um chá, até mesmo uma cirurgia, que já é uma intervenção terapêutica, né? Não medicamentosa, obviamente, né? Uma modalidade não farmacológica, né? A gente pode colocar como sendo remédio. Então, qualquer atividade que imprima um recurso terapêutico usado para combater a doença, a gente pode classificar como um remédio, podendo, podendo ou não, né, ter um efeito terapêutico bom, uma performance terapêutica boa, para aquilo que se quer combater na doença ou no sintoma, né? Mas, de certa forma, a gente utiliza com essa característica, com esse conceito. Já os medicamentos, que é o que a gente vai tratar na disciplina, nós podemos conceituar como produtos manufaturados com a finalidade de diagnóstico, cura e alívio dos sintomas. Então, esses medicamentos, para que eles possam de fato ser usados, eles precisam passar por uma série de estudos. E eles devem ter, na sua indicação, né, o efeito terapêutico, a finalidade terapêutica, tanto para o diagnóstico, quanto para a cura, ou como para o alívio da doença, ou dos sintomas daquela doença. Né? Então, por isso que existe classes de medicamentos que são usados, porque esses medicamentos já foram testados, já passaram por várias fases de testes, in vitro, em vivo, fase 3, fazendo uso de caso controle, né, com placebo e o medicamento, para que de fato tivesse uma resposta terapêutica. Tendo a resposta terapêutica, ele pode ser utilizado na população, nas pessoas. Então a gente tem uma classe grande de medicamentos. Muitos a gente não utiliza. Por exemplo, não é prática normativa do dentista prescrever antipertensivos, por exemplo, meios de contrastes. Né? Já outros medicamentos, o dentista pode estar fazendo a prescrição, como antimicrobianos, quimioterápicos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. E uma coisa que pega muito e que a gente deve ter essa responsabilidade desde agora é ser racional nessa prescrição. Sempre ter bom senso no uso do medicamento que vai ser utilizado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se forma, ou até mesmo na faculdade, os parentes, os amigos vão sempre pedir para vocês fazer prescrição de algum medicamento. Eles chegam e falam assim: professor, doutor, fulaninho, minha mãe toma losartana
e o losartana dela acabou. Tem como você fazer uma receita para mim, para eu pegar na clínica da família? Para eu pegar na farmácia popular? Sempre vão pedir. Aí você vai explicar, ó, infelizmente eu não tenho como fazer a prescrição de losartana, porque é um antihipertensivo e eu não faço prescrição de um medicamento que eu não tenho condição de monitorar os sinais e sintomas de melhor aumentar, diminuir, né, a concentração dele para aquele tipo de doença. Acho que você tem que procurar seu médico para, de fato, se prescrever o antihipertensivo para o seu parente. Então, o bom senso sempre tem que ser usado pelo dentista. Por que eu falo isso? Porque, gente, existe uma lei que normatiza o exercício da prescrição de medicamentos para alguns profissionais de saúde. E nessa lei, de 5.081, do dia 24/8/1966, ela regula o exercício da odontologia e determina, compete ao cirurgião dentista prescrever, aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. Então, isso aqui é muito importante para a gente lembrar. Todos os medicamentos indicados em odontologia, nós podemos fazer uso. No mesmo artigo, ele ainda cita, ele acrescenta que também compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Para esse caso aqui, a gente lembra de drogas que são utilizadas em situações de emergência, em situações que o paciente tem risco de morrer. Por exemplo, o paciente tem uma crise hipertensiva no consultório. Então, existem medicamentos que a gente pode utilizar para dar os primeiros socorros dessa pessoa durante esse evento. Essas drogas, muitas vezes, elas não são prescritas corriqueiramente pelo dentista, mas neste caso especificamente, por ser uma medicação de urgência, a gente pode estar fazendo. Então, o dentista É, precisa também. licença, professor. Desculpa atrapalhar. O senhor está passando os slides? Tô. É porque tá parado aqui. Agora que mexeu. Eita. Agora você vê? Tá na prescrição de medicamentos pelo dentista. Isso. É a lei que eu estou conversando. Vocês conseguem ver? Agora apareceu aqui pra mim. E Obrigada, agora? professor. E agora? Apareceu? Apareceu. O pessoal deu joinha. Ah, obrigado. Nada, desculpa. Podem interromper, viu? Porque se tiver esse problema, vocês têm que falar mesmo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Todos conseguem ver, né? Então, essa lei ela é extremamente importante porque ela vai autorizar, né? Por uma lei antiga, federal, que o dentista pode fazer o uso da prescrição dentro do campo da odontologia. Isso é importante. E pode utilizar também algumas medicações em emergência. Então, alguns medicamentos a gente pode utilizar. Por exemplo, um paciente tem uma crise hipoglicêmica no consultório. Além de várias manobras que eu posso utilizar, eu posso também fazer a aplicação de medicamento nesse paciente, principalmente se ele tiver inconsciente. Eu posso, por exemplo, aplicar glucagon, que é uma droga que vai melhorar os níveis glicêmicos, os níveis de glicemia dele. É um hormônio importante. E aí a gente pode ilustrar outros medicamentos que a gente utiliza em situações de emergência que não são corriqueiramente prescritos pelo dentista, mas como na lei existe essa flexibilização para que ele possa prescrever e administrar essas medicações via endovenosa, intramuscular, ele pode fazer isso nesses casos. Então, por isso que a gente deve saber e conhecer. Tá? Então, essa lei ela é extremamente importante para que possa fazer com que a gente tenha essa consciência e, de fato, estude essas modalidades de medicamento que, no emergência, a gente pode tratar.
O slide passou? O slide... Eu acho que não, professor. De prescrição. Tá sobre os medicamentos sujeitos a controle especial, tá assim? Isso, foi. Tudo isso da prescrição é para drogas corriqueiramente vendidas na farmácia sem ajuste de receita. Alguns medicamentos, o dentista também pode fazer esse tipo de prescrição dessas drogas controladas. Então, existe, por exemplo, uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria de 1998, no artigo 38 e 55, no inciso 1º, que diz que as prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas para uso odontológico e veterinário, respectivamente, referindo-se às prescrições na notificação de receita B, receita azul ou receita de 2 vias. Então, algumas drogas, alguns medicamentos, eles devem ser prescritos com um tipo de receita específica, porque são medicações controladas. Então, veja que existe uma normativa que tanto o dentista quanto o médico veterinário pode fazer esse tipo de prescrição. Mas uma coisa ele ressalta aqui: para fins odontológicos. Isso vai acontecer muito com vocês também. Muitos de vocês, a depender da área que vão seguir, então, estomatologia, cirurgia, DTM, utiliza muito essas drogas especiais para algumas condições de tratamento de algumas doenças que os pacientes têm. E aí os parentes da gente começam a pedir: você poderia me passar um Rivotril? Porque eu não estou dormindo direito. Porque sabe que a gente tem a receitinha B, a receitinha azul. E a gente não pode fazer isso. A gente até prescreve Rivotril para uma questão relacionada a tratamento de alguns pacientes com queixa de ardência bucal, por exemplo. Mas não é o caso de passar ansiolítico para controlar sono das pessoas. Quem tem que fazer isso geralmente é o neurologista, é o psiquiatra, um médico, né? Mas as pessoas sempre vão nos pedir. E a gente sempre tem que orientar que o bom senso, que não pode fazer a prescrição, porque não tem indicação em odontologia fazer o controle do sono das pessoas, né? Então é diferente. Num caso, por exemplo, específico, eu vou ter um paciente super ansioso com odontofobia que vai fazer, por exemplo, a exodontia de um 38 incluso. Muitas vezes a gente, como cirurgião dentista, pode lançar uma medicação ansiolítica para esse paciente ficar sedado, ficar mais calmo. Aí eu faço a medicação para esse paciente tranquilamente. E geralmente eu uso uma droga, que é o midazolam, que é prescrito numa receita B. Então, estou ilustrando rapidinho para vocês, mas a gente vai ter uma aula onde a gente vai comentar como preenche, como confecciona, como é que faz para o dentista ter acesso a essa receita. A gente vai também estudar isso em algumas aulas mais para frente. Mas para vocês verem que em terapêutica medicamentosa, o que prevalece sempre é o bom senso do profissional que vai escolher as drogas, saber indicá-las, saber usá-las no momento oportuno. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que aprender. E, obviamente, que esse bom senso ele está atrelado ao conhecimento que a gente tem acerca da terapêutica medicamentosa. Então, se eu não tenho conhecimento daquilo, se eu não estudo aquilo, eu não vou ter bom senso, eu não vou prescrever, eu vou ter medo de prescrever, né? Então, a gente precisa estudar e se debruçar nesse conhecimento para quando chegar o momento da prescrição, a gente ter o bom senso, saber indicar qual droga para o caso específico, né, que o paciente precisa. Mas se a gente não estuda, tem medo, é inseguro, aí obviamente a gente vai ter problemas com relação a essas prescrições. Então, por isso que essa disciplina existe nesse momento. Porque como vocês estão na transição das pré-clínicas para a clínica, a gente vai tentar trazer aqui para vocês essas drogas, esses medicamentos que a gente faz uso, para de fato vocês terem segurança
na administração, na prescrição dessas drogas, né? Lembrando que a disciplina ela não tem o objetivo de categorizar os medicamentos por área da odontologia. Vocês terão, por exemplo, na aula de clínica de pério, ele vai pontuar quais medicamentos utiliza mais para doença periodontal grave, agressiva generalizada. O que é que ele vai fazer? Ah, eu vou fazer amoxicilina com metronidazol, eu vou fazer associação de antimicrobianos e vou fazer raspagem mecânica. Então, na disciplina, vai ter a especificidade do uso da medicação para aquela área especificamente. Tá? Então, não se preocupe. Essa disciplina não tem esse objetivo. Até porque vocês não viram muitas coisas referentes a essas doenças. Né? Porque a gente só vai também entender o uso do medicamento em si quando entender melhor a condição, a doença periodontal, a classificação dela, e aí perceber que precisa ou não o uso de medicação adjuvante ali para tratar a pessoa. A gente vai trazer aqui as principais e conceituá-las, indicar, contraindicá-las, frente às grandes alterações, né, problemas, doenças que podem acontecer na odontologia. Então, essa é a principal função. Tudo bem, gente? Uma coisa que a terapêutica sempre vai trazer para vocês, e de forma muito assim embutida, mas que vocês viram, que são dois conceitos clássicos da farmacologia, que é a farmacocinética, que mais ou menos é o que o corpo faz com o fármaco, né, através da distribuição, de onde aquele medicamento vai ser metabolizado até ser eliminado, e a farmacodinâmica, que, por conceito genérico, é o que o fármaco faz com o corpo. Né? Então, tendo esses dois conceitos e nessa prescrição, a gente vai entender bem esses dois conceitos. Porque a finalidade desses conceitos de farmacologia é, na verdade, o quê? Promover a atividade do fármaco no organismo, que é a farmacodinâmica, e proporcionar que esse fármaco no organismo tenha uma biodistribuição. Ele seja administrado, ele seja metabolizado, ele seja eliminado, seja distribuído. Então a droga vai fazer isso. E, consequentemente, nesse ciclo da atividade da droga no organismo e a metabolização dessa droga nos vários sistemas do corpo, vai proporcionar um efeito terapêutico. E esse efeito terapêutico deve tratar aquele sintoma, trazer cura, parar com dor, parar a inflamação, parar a infecção. Por isso que a gente usa em odontologia, na maioria das vezes, os antibióticos para infecção, os analgésicos para dor, os anti-inflamatórios para melhorar a inflamação, os antifúngicos para melhorar o crescimento fúngico patológico, e por aí vai. Porque, na verdade, eles propiciam, esses fármacos, utilizar esse ritmo aqui cíclico, onde o fármaco vai ter uma atividade no organismo e esse organismo vai metabolizar esse fármaco, proporcionando assim um efeito terapêutico, que alivia a dor, que cura e que melhora, né, os sinais e sintomas. A farmacocinética, né, que trata dessa biodistribuição da droga, ela vai ser muito importante, por isso que nos medicamentos que a gente utiliza na odontologia, conhecer a farmacocinética, principalmente na absorção e na distribuição do medicamento, vai fazer com que a gente indique ou contraindique algumas drogas. Por exemplo, a maioria das drogas que a gente utiliza em odontologia, elas têm o que? Metabolização hepática. E muitas vezes os pacientes, e aí a gente precisa ter uma anamnese muito apurada desses pacientes, saber se eles não têm nenhuma hepatopatia. Porque se tiver hepatopatia, a gente já contraindica a medicação para aquele doente. A gente utiliza outra droga que não tem
um efeito hepatotóxico grande ou uma metabolização hepática grande. Mas, via de regra, as medicações de odontologia, prescritas em odontologia, a maioria delas é por via hepática, mas a gente tem que perceber isso. Por isso que é importante também, no exercício da terapêutica medicamentosa, conhecer o indivíduo, né? Saber se ele tem alguma doença de base, saber se ele tem alteração em algum componente orgânico. Aí nisso a gente lembra fígado, rim, que são os principais órgãos de metabolização dessas drogas, né? Então, por isso que entender a farmacocinética, toda essa biodistribuição das drogas, é interessante para que, de fato, a gente consiga trazer efeito terapêutico esperado e não efeitos outros que podem trazer problemas para a pessoa, efeitos adversos, colaterais, que as medicações possam trazer. Então, por isso que, na farmacologia, estudar a farmacodinâmica e a farmacocinética são importantes. E a gente vai ter o exercício disso elegendo aquelas drogas principais. Tá? E para finalizar, eu gosto sempre de trazer 3 conceitos básicos para vocês que a gente usa muito, né, em terapêutica medicamentosa, que é o efeito terapêutico, que é o efeito que eu devo esperar que aquela droga traga. O slide mudou? O slide mudou? Mudou sim, professor. Mudou, professor. Alguma pergunta, gente? Não. É pra avisar que o slide mudou sim. Obrigado. Então, para finalizar, efeito terapêutico, placebo e pleotrópico. Então, o termo que eu mais usei na aula hoje foi o efeito terapêutico, porque a maioria das drogas que a gente tem que utilizar, tanto que elas são aprovadas pela Anvisa, né? Elas são vendidas, comercializadas, elas devem ter esse efeito terapêutico. E a gente deve entender, mediante aos sinais e sintomas, como a gente vai promover esse efeito terapêutico. Aí eu lembro muito sobre posologia. Então, a posologia, o tempo que a pessoa vai usar a droga, tem muito a ver com isso, com o efeito terapêutico dela, né? E aí por isso que a maioria das drogas elas devem ser usadas de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, a depender do efeito terapêutico que eu quero causar. Então isso é importante. É uma regra que a gente sempre vai ter que utilizar para as drogas de um modo geral, para os medicamentos de um modo geral. Outra coisa que a gente também ouve muito falar é sobre o efeito placebo, né? Utilizar um remédio, né, uma medicação que não tem efeito terapêutico, né? Isso acontece muito, o efeito placebo, né, quando a gente está testando um medicamento. Quando a gente está testando a eficácia de um medicamento e a gente precisa de um controle para ver a resposta terapêutica. Então, nos estudos de fase 3, para aprovar medicamentos, vacinas, sempre tem que ter um elemento inócuo, né, que a gente chama, que é o placebo, para de fato eu comparar o efeito terapêutico daquela droga frente a esse placebo, que não vai causar nenhum efeito na pessoa. É inócuo, né? Para que de fato a gente perceba. O efeito placebo, muita gente pensa que tem uma, digamos, uma conotação de enganar a pessoa. Né? De enganar a pessoa. Mas de fato não é. A pessoa tem a ciência nos trabalhos, né? De caso controle randomizado para testar drogas, eles são indicados. Em terapêutica, muitas vezes, alguns pacientes precisam passar por essa indicação, principalmente os pacientes que são poliqueixosos, pacientes que têm muitas vezes distúrbios mentais que não conseguem
descrever aquele sintoma, sendo que no exame físico é ausente de qualquer problema. Porque são pacientes cancerofóbicos, pacientes muito ansiosos. Aí muitas vezes a gente utiliza drogas inócuas, que para aquele paciente não vai ter efeito direto, para tentar perceber que aquela queixa é mais psicológica do que de fato fisiológica, né? Aí a gente usa muitas vezes drogas nesse sentido, ou até recursos terapêuticos. Por exemplo, laser terapia. Tem paciente que tem ardência bucal, por exemplo, e muitas vezes não tem alteração. E às vezes ele fica tão fidelizado em ir para a consulta com o dentista que a gente percebe que é mais uma coisa psicológica, que ele quer ir para a consulta porque se sente bem com o profissional, que a gente acaba fazendo efeito placebo com eles. Por exemplo, a gente está aplicando laser e num certo momento a gente percebe que ele melhorou, que ele está bem e que ele só está indo para a consulta para justamente fazer tipo uma sessão de terapia com o dentista, porque ele se sente mais confortável, confiante. Aí muitas vezes a gente, quando vai fazer a laser terapia, a gente diminui ou então desliga o aparelho para ver se o efeito terapêutico, obviamente que vai ser analisada por uma escala visual analógica de dor, para ver se de fato ele está meramente sendo estimulado a falar que está bem ou a falar que não está bem para continuar o tratamento ali com o dentista, sem de fato usar o recurso terapêutico utilizado para aquele fim. Então, isso às vezes acontece também, né? Esse efeito que a gente chama, que pode de fato ser um recurso terapêutico quando a gente percebe que existe essa alteração psicológica do doente, né, do paciente, né? E para finalizar, a gente tem um efeito pleotrópico. O que é o efeito pleotrópico de uma droga? Alguém já ouviu falar? Não é o pleiotropia lá de genética, né? A gente conhece muito esse termo lá da genética, né? Daquela herança genética. Quem já ouviu falar em efeito pleotrópico? Ninguém? O efeito pleotrópico de uma droga é quando aquela droga é utilizada ou foi confeccionada para um determinado fim e, na verdade, ela consegue melhorar outra coisa que não era para ela, né? Então, é o efeito secundário que ela traz de benefício para alguma condição, para algum problema de saúde. Vou dar um exemplo para vocês. As estatinas, simvastatina, muitos avós de vocês fazem uso, né? Pessoas mais adultas fazem uso, que é um medicamento utilizado, por exemplo, para melhorar o perfil lipídico. É uma droga, a simvastatina, que trata de dislipidemia. Essa droga, ao longo do tempo, foi percebido que ela, além de tratar a dislipidemia, ela também consegue baixar a pressão. Então, o efeito pleotrópico dela, que não foi usado para isso, para baixar a pressão, foi esse o descoberto. Então, ela foi criada para melhorar o perfil lipídico, mas por tabela, por outros mecanismos, ela conseguiu ter uma performance terapêutica em outra área, baixar a pressão. Isso que aconteceu. Tem outro exemplo de efeito pleiotrópico, por exemplo, o Viagra. O Viagra tem um efeito pleiotrópico interessante, como, por exemplo, ele foi criado para ser um grande antihipertensivo. Nos testes foram vistos que, como performance de baixar a pressão, ele baixava 1 a 2 milímetros de pressão. Então, não tinha uma performance terapêutica boa. Mas perceberam que a droga tinha um tropismo grande em dilatar os vasos dos corpos cavernosos do pênis. E perceberam que ele poderia estar associado à melhora da disfunção erétil. Aí por isso que o efeito pleotrópico dele foi utilizado para se fazer
a prescrição para paciente que tem problema de disfunção erétil. Então veja que ele foi criado por uma coisa e acabou tendo efeito em outra, né? A gente utiliza isso com grande frequência. Para finalizar, a gente também tem o exemplo dos antihistamínicos. Os antihistamínicos têm também efeitos pleotrópicos diferentes. Eles são utilizados para reação alérgica, mas eles têm o efeito pleotrópico de fazer sedação também. Os pacientes ficam mais calmos, sedados, sonolentos, porque ele atinge outras vias. Então, isso poderia também ser outro exemplo de efeito pleotrópico. Então, a gente usa na odontologia algumas coisas nesse sentido para tentar promover esse efeito pleotrópico que a gente espera de uma droga que já é conhecida para um determinado fim, mas numa concentração X a gente consegue fazer outro efeito benéfico para aquela determinada doença. Ok? Dúvidas, perguntas?